Hoje a gente está com a Juliana Hooper, cantora e compositora, e com o seu lançamento Soulful. Ela vai falar um pouquinho desse novo álbum dela. Juliane, eu queria saber sobre as suas inspirações e como foi o processo para a criação desse álbum. Bom, esse álbum é bem intimista e eu tenho várias influências diferentes. A maior parte é coisa mais antiga, mas eu gostaria de falar de Lauryn Hill e Gil Scott-Heron, que são duas das maiores inspirações que eu tenho de música. E o trabalho foi acontecendo, tem algumas composições que já existiam, né? Quando eu iniciei, era para ser um EP. E aí, depois de um tempo, quando a gente estava no meio das produções, eu falei com o produtor, né, para a gente transformar em um EP maior, ou um álbum curto, como ficou. E aí a gente fez algumas músicas a mais, que eu acho que assim a história do álbum ficou completa, né? As músicas conversam entre si e tal. Eu achei que fazia sentido dessa forma. Soulless é a faixa principal do álbum, certo? Aham. Ela foi o primeiro single, né? Foi o primeiro single. Eu diria que o principal é Soulful mesmo, que é a, a música que dá nome ao álbum. A Soulless, de início, ela seria a música principal, né? Ela foi o primeiro single. Só que aí, como teve todo esse processo e mudou muitas coisas, aí a Soulful passou a ser a principal, assim, né? Mas o Soulless foi o primeiro single. Você pode explicar a história de cada letra, o que elas representam, como seu primeiro álbum, como elas te marcam na sua carreira? Sim, inicialmente a minha ideia era que Soulless abrisse o álbum e Soulful fechasse. Só que é, depois que a gente vai evoluindo, né, eu também evolui bastante nesse processo de produção, foi o meu primeiro álbum. Eu acho que eu criei um apego maior aí com Soulful, e aí eu quis que ela fosse o destaque, por isso que eu coloquei ela por primeiro e não mais por último. Eu queria dar um maior destaque para ela, né? E a Soulless fala muito de falta, de um sentimento de não se sentir em casa, um sentimento de você não estar completamente à vontade ou pertencendo a um lugar específico. E é um olhar bem íntimo, assim, sobre mim mesma, sabe? A Soulful, ela o jogo de palavra, ela é meio que o contrário de Soulless, mas a letra dela fala muito sobre isso, existe essa melancolia, existe essa tristeza, existe essa falta, mas isso não quer dizer que seja só isso, né? Então é um mix de sentimentos, são todos aqueles sentimentos juntos. Ah, ela é meio que um, putz, sou foda, sou poderosa, entendeu? Mesmo que isso exista, ainda tudo aquilo junto, ainda existe aquela tristeza, aquela melancolia, mas isso faz parte, sabe? Faz parte as coisas não são lineares, né? Você não começa aqui embaixo, daí você fica lá em cima, sempre vai mudando, né, os sentimentos. Então é um mix de sentimentos, é uma montanha russa, né? E logo depois tem Se Esgotou Faz Tempo, que é uma música que eu gosto muito também. É o maior destaque do álbum em português, né? Que é uma música, é a primeira música em português do álbum. Então eu diria que, além do destaque de Soulful, tem essa música, Se Esgotou, que é o destaque do som em português, né? Ela é uma música é, que fala bastante de um sentimento que acho que muitos artistas se identificam, que é como hoje em dia a gente é muito sobrecarregado de coisas para fazer, né? A gente é muito sobrecarregado, não só em composição, a gente não faz só arte, a gente não só cria, mas a gente tem que ir atrás de show, a gente tem que fazer as coisas de forma independente, bancar as coisas, né? Então, fala muito sobre esse sentimento também de estar sobrecarregado e de ter que encontrar formas de sobreviver, né? De
deixar a sua arte viva, assim, sabe? Acredito que isso não seja nem só para Eu os falo- artistas, né? É para a sociedade em geral, né? Todo mundo Também, é, com certeza, com certeza. Eu falei de artista porque eu sei que muitos artistas têm esse sentimento também, mas com certeza, do sistema que a gente vive, né? De você muitas vezes se sentir esgotado mesmo, tipo, e acho que isso vai, eu não sei quantos anos você tem, mas você parece novo. tem 25. Oi? Eu tenho 25. 25. É, acho que com o tempo a gente vai. Tem essa coisa que eu falo na letra, desbotou, porque a gente vai perdendo muitas ingenuidades que a gente tinha, a gente vai perdendo a cor, entre aspas, né? É, porque a gente vai vendo a realidade das coisas, né? Como as coisas são, e é, é meio triste, só minhas letras são um pouco reflexivas nesse sentido mais triste, não tem nenhuma letra assim pra cima, mas é sobre isso que eu escrevo. Acho que a gente não escolhe muito isso também, né? E é isso que você falou, a sociedade inteira, né? Não só os artistas. De você estar esgotado, de ter que fazer mil coisas, de você se sentir ainda vazio, de você ser obrigado, né? De certa forma, tem coisas que a gente acha que a gente abre mão por escolha, mas que a gente não é realmente livre para fazer essa escolha. A gente não é livre. A gente está inserido nesse sistema aí. Às vezes a gente tem a ilusão de ter o controle de alguma coisa ou de estar livre de certa forma, mas é só uma ilusão. E depois ela tem Ainda Dói. Ainda Dói é a única letra do álbum que eu não escrevi. Foi a minha amiga Mônica Paixão. Ela escreve poesia, né? E ela me mandou, ela sempre me mandava, né? A gente se conheceu há muitos anos. E um dia ela me mandou essa letra, eu acho que foi 2019, talvez, faz bastante tempo já, 2018, 2019. E eu achei muito linda. É, o pai dela faleceu, né? Ele escreveu essa letra sobre ele, sobre esse sentimento de luto, né, que ela estava passando. E eu tentei, essa música aí já teve diversas versões que eu fiz dela, e a final foi essa, foi a que ficou melhor, que poderia ficar, assim, da melhor maneira possível. E eu editei algumas coisinhas na letra e adicionei outras, mas a maior parte da letra é dela. E acho que ela também conversa bastante com o público, porque quando você escuta ou você lê a letra, ela ela pode ser interpretada de várias formas, né? Não só de luto, luto de morte mesmo, mas outros tipos de luto também, de relacionamento, enfim. Então eu achei que tinha tudo a ver com a proposta ali. é. Isso é uma coisa que a gente está passando constantemente, né? Quando a gente fala de morte, você sabe que não tem alternativa, né? Às vezes um luto de um término de um relacionamento é até maior, né? É maior porque às vezes a gente sente que, putz, eu podia ter feito isso, podia ter resgatado alguma coisa, mas as coisas clichês, mas são como são, né? E a gente tem que lidar com elas. A gente não tá no controle, né? Mais uma vez. Né? E ela é um beat, um instrumental que é um, é um dos meus favoritos, assim. É, eu acho ótimo esse beat. Depois dela, tem Wasting Away, que é um single que também já foi lançado. Ele fala muito sobre. Ele conecta com o tema de Soulless e com os outros temas. É, esse sentimento de ansiedade que a gente tem de, putz, eu tô desperdiçando meu tempo, eu não tô fazendo nada, ou a gente se compara muito com as outras pessoas, né? Ah, tem gente fazendo isso, fazendo aquilo, e eu não tô fazendo nada, e o tempo tá passando, sabe? Esse sentimento assim. E depois, antes de Soulas, que é a última, tem Incondicional, que foi uma poesia que eu escrevi, e aí eu transformei ela numa música, ela é meio que um interlúdio, mas é uma faixa, né? E ela fala sobre o de relacionamento daí, né? Então ela abre para Soulas e
É uma música de lidar com quando você percebe realmente que alguma coisa não tem volta, algum relacionamento, né? Você tem que viver aquele luto e passar. E é uma música muito forte, assim. Falar que faz sentido ter essa confusão de sentimentos, né? Ah, é. Eu não entendo muito de signo, mas meus amigos loucos dos signos falam que é meus sentimentos antes do meio-dia. Agora eu queria saber um pouco sobre as suas expectativas com o álbum, sobre o lançamento, o que você espera, os próximos passos. É, a expectativa era que esse trabalho é que esse trabalho me apresente assim como artista, então ele realmente representa a quem eu sou, o meu tipo de som, personalidade, o que eu gostaria de fazer como artista, sabe? Então, foi um álbum bem pensado nesse sentido, para me apresentar, né, como artista. E a expectativa é que as pessoas conheçam, ouçam, se identifiquem, né, com as letras, com o som, e que abra muitas portas também para o meu trabalho crescer, né, e para os outros trabalhos. Nos próximos eu quero fazer alguns feats, algumas colaborações, né? Acho que é isso que eu tenho em mente. E fazer um show de lançamento para esse álbum também, que vai ser dia 6 de agosto, domingo, aqui em São Paulo. Espero que as pessoas ouçam, curtam e se identifiquem. E que toque as pessoas, né? Acho que pelo menos para mim, a arte tem esse objetivo, assim, de identificação, né? E de emoção. Certo. Eu acho que é isso. Agradeço o seu tempo. Eu que agradeço, muito obrigada.